ele pode ser desviado para outras nações, ou seja, não se para de vender, e alguns setores, especialmente nos Estados Unidos, são capazes de ter que pagar essa tarifa. Então, o impacto econômico, de uma forma geral, ele não é muito grande no mercado brasileiro e, especificamente, alguns setores eu já demonstrei aqui nessas tabelas para vocês. Olá, amigos e amigas da Focaliz, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, esse espaço que usamos para comentar o que aconteceu de mais relevante na semana, o impacto nos mercados e a nossa visão do que pode acontecer para frente. E que semana, né? Que semana de impactos, né? Nós não podemos reclamar que a vida não tem nos trazido emoções. Antes de iniciarmos o comentário, eu só queria fazer um convite para você. Apesar de estarmos batendo aqui 35 mil pessoas inscritas no YouTube, quase 70% de quem assiste nossos vídeos não é inscrito. Então eu queria te convidar, se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, clique no botãozinho, no sininho também para ser notificado. E se gostou do nosso vídeo, também dá o like, que isso acaba nos ajudando a nos tornar cada vez mais relevante no YouTube. E episódio 67 do Aposentado Rico já está disponível para vocês. O tema dessa semana ficou sensacional. Sugiro que você corre lá para dar uma olhada. Está em todas as plataformas. Realmente ficou muito bacana. Espero que gostem. E são sempre bem-vindos aqui em todos os materiais que produzimos. E já ia esquecendo, na terça-feira, tivemos a live eu e o Júlio, falando onde investir no segundo semestre. Então, também disponível aqui no YouTube para vocês, para quem não pôde estar presente ao vivo com a gente na terça-feira. Muito bem. E essa semana não poderia ser diferente, foi marcada pela ameaça, né, novamente, do tarifaço do Trump, e até foi gozado. Na quarta-feira eu estava visitando um cliente em Porto Alegre, estava retornando aqui para o escritório, e um cliente amigo me liga dizendo: você viu o que aconteceu com o Trump e tal? E eu não vi nada. Não, 50% de tarifa sobre o Brasil e é por causa do Bolsonaro e tal. E eu, não, isso deve ser fake news. Não é possível, né? Não é fake news, saiu na CNN, no G1. Ok, quando chegar no escritório eu vou olhar. E realmente, quando eu cheguei no escritório e constatei o que estava acontecendo, era inacreditável, né? E principalmente do jeito que foi, no formato, completamente esdrúxulo. Mas acho que já se foi mais do que comentado esse tema. E o mais importante é entender o impacto de curto prazo, médio e longo, né? Então, minha visão é tão absurdo do jeito que está sendo conduzido esse fato que, na minha ideia, não para de pé, né? Até o final, início de agosto, quando está marcado, ocorrerão certamente algumas mudanças e a gente já vai ver o impacto aqui nos ativos. Mas eu acho que isso não para de pé, tanto é que os mercados até reagiram de forma bastante comedida. Mas, eventualmente, se parar de pé, a XP também já nos disponibilizou um estudo dos principais impactos nos ativos que têm papel listado na bolsa. Eu já vou mostrar isso aqui para vocês, sem antes a gente dar aquela passada pelo nosso principal índice e entender o movimento que aconteceu. Vínhamos de um pivô de alta. Para quem assistiu o nosso comentário da semana anterior, deve lembrar desse pivô de alta. Inclusive, eu projetei o pivô na expansão alternada de Fibonacci, marcando aqui a região de 146 mil pontos como um possível alvo a ser atingido, tendo em vista a normalidade dos fatos. É claro que, a partir do anúncio, não teria como não sentirmos um movimento de saída comprador e os preços, obviamente, começaram a cair, mas algumas coisas eu gostaria de chamar a atenção de vocês. Eles voltaram para a região de suporte, é um suporte bem importante. Essa linha aqui, inclusive, eu já tinha desenhado aqui no gráfico, no 135 mil. A média foi respeitada até o momento. Eu quero botar o gráfico semanal aqui para vocês também, porque o semanal ele acaba trazendo uma visão mais serena dos fatos. E reparem que as médias, a média de 9 recém foi atingida nesse momento, e nós temos a média de 21 semanas ainda aqui no suporte intraday
dos 134 mil pontos. Então, se fosse para apostar em algum movimento, ou seguraria nesses 135 mil e a partir da semana que vem já teríamos uma possível reação, ou numa correção ainda intradiária, os 134 mil me parece ser o patamar mais provável. Mas, nesse momento, me parece que os 135 mil será respeitado. Deixa eu colocar o gráfico do dólar aqui para vocês, vou colocar no gráfico semanal e depois eu entro no gráfico diário. Tivemos, obviamente, uma reação depois dessa correção, dessa fortíssima tendência de baixa, atingimos lá os 5,40. Eu, inclusive, comentava, graficamente falando, que poderíamos ter aqui um teste da média. Olha só onde é que está a média de 9 semanas. Foi testado no intraday, agora já corrigiu. Vou botar o gráfico diário. Vocês vão também visualizar este movimento, onde foi testado a média de 55 dias, aqui, que é essa linha amarela aqui no gráfico, e o dólar começa a voltar a corrigir. Nós temos um espaço claro aqui ainda de reação, pode vir até os 5,68, até 5,70, mas eu acredito que esse é o limite desse movimento e ficaremos encaixotados aqui entre os 5,40 e os 5,70 durante um determinado período. E lá fora, o que aconteceu? Bom, nós temos o S&P, vou colocar o gráfico do S&P aqui para vocês, ainda beirando o topo. Ontem chegamos a marcar nova máxima, hoje corrige um pouquinho, tendo em vista também anúncio de tarifa contra o Canadá, ameaças novamente, é só o que o Trump faz, né? É bravata daqui, ameaça dali, eu vou chutar tua canela de lá, depois ele recua, vai. Sinceramente, no final das contas, eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender onde é que vai terminar essa confusão toda, porque algumas coisas certamente não estão acontecendo do jeito que ele queria, mas a forma como está sendo conduzida, particularmente eu tenho dificuldade de entender onde termina essa festa toda, né? Mas o fato é que, obviamente, como a Europa e o Canadá são muito mais relevantes do que o Brasil, quando foi anunciado as tarifas do Brasil não aconteceu absolutamente nada, pela nossa irrelevância em relação ao mercado americano, mas aqui já aconteceu uma pequena correção, ainda bastante tímida, como vocês podem ver aqui, Nasdaq da mesma forma, 0,33, mas a Europa já sentiu um pouquinho mais. Como já pudemos ver aqui no Eurostock, depois das ameaças, o Eurostock já sofreu uma correção, vinha para montar um pivô de alta, e o vai e vem das ameaças acabou trazendo um pouquinho de volatilidade para o índice europeu também. E o que eu queria mostrar para vocês é partindo da premissa de que se mantenha de pé essa patacada aí de 50% do Trump. Claro que será bastante ruim para algum setor agro, é muito impactado, até mesmo a nossa região aqui, que é uma região eminentemente de produção de calçados e exporta bastante para os Estados Unidos, não tem como não sentir, alguns setores metal mecânica, a parte de commodities, mas para quem tem interesse de ver o impacto nas ações, a XP nos apresentou aqui as principais empresas impactadas. Então a Embraer, ela vende quase 24% da sua produção para os Estados Unidos, a Suzano 16%, a Tupi 13%, Jales Machado 11%, VEG 9%, Minerva. Como vocês podem verificar aqui, são participações bastante relevantes dessas empresas e poderia ter um impacto negativo, como já teve, né? Como vocês puderam ver, o preço da Embraer, o preço da VEG já corrigiram, da Suzano com bastante significância nos últimos dias. E ainda para a segunda página aqui, Alpargata, CSN, Petrobras, aqui com um índice um pouquinho menor, aqui de 2%, 3%, mas não deixa de ter uma certa relevância. Quando avaliamos o impacto em relação ao Brasil, são 42 bilhões de exportações para os Estados Unidos, isso representa em torno de 2% do PIB, então é um impacto relativo, né? Ele pode ser desviado para outras nações, ou seja, não se para de vender, e alguns setores, especialmente nos Estados Unidos, são capazes de ter que pagar essa tarifa. Então, o impacto econômico, de uma forma geral, ele não é muito grande no mercado brasileiro e, especificamente, alguns setores eu já demonstrei aqui nessas tabelas para vocês. Mas, repito, né,
acredito que a diplomacia entrará em campo e vai se chegar a algum tipo de acordo. Talvez a gente não consiga retornar para aqueles 10% que, na minha visão, estavam extremamente confortáveis para o Brasil, deixava o Brasil numa posição relativa bastante boa em relação ao resto do mundo, mas talvez a gente vá para 15%, 20%, que eu acho que ainda são patamares palatáveis. Esses 50% realmente são bastante difíceis de engolir, especialmente da forma como foi feito e as motivações apresentadas, né, que também, na minha visão, não param de pé, não tem o menor cabimento isso que foi proposto. Então vamos aguardar. As próximas semanas tem bastante coisa para acontecer e espero que, no final das contas, tudo volte à sua normalidade. Repito, Aposentado Rico disponível, episódio 67, tá show de bola. Convido vocês a assistirem. Se gostaram do vídeo, dê seu like, assine nossos canais. Espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!